Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação Começa em Casa. Um espaço criado para a gente debater, refletir, falar sobre educação parental. E eu estou aqui mais uma vez com o Fábio Benítez, CEO da Irium Educação. Fábio, eu queria te agradecer pela nossa última conversa, foi muito construtiva. E vamos dar continuidade, né? Foi muito bacana a gente falar sobre o papel da família, né? Então, hoje a gente vai ver o outro lado da moeda, ainda falando sobre educação parental, mas vamos falar sobre essa relação com a escola, né? E aí, tá pronto? Preparado? Não. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui mais uma vez, um prazer compartilhar, né, tudo que eu aprendi ao longo de mais de 20 anos aí como educador sobre educação parental, né, sobre, né, o papel das famílias. E hoje a gente vai falar sobre, né, escola, relação da família com a escola essencialmente, né, como escolher escola, como o pai e a mãe devem estar olhando para o papel da escola, que é realmente os outros 50%, né, basicamente, do processo educativo. Bacana, bacana. Fábio, eu queria abrir esse nosso debate, né, uma reflexão que existem dois tipos de educação, se é que a gente pode classificar dessa forma, acho que dá para abrir muito mais, né? Mas quando a gente fala em educação, a gente pode falar na educação familiar e na educação escolar, né? Eu me lembro muito da preocupação da minha mãe em escolher uma escola para mim, né? Uma escola que tivesse os mesmos princípios que ela. E não era só a escolha da escola, né? Era a escolha do transporte, a escolha da explicadora. Na minha época a gente tinha explicadora. Então era toda uma preocupação, né? E eu queria abrir a nossa conversa com essa reflexão, né? Com o educar. Tem gente, né, que ainda fala que educar é papel da escola. Então eu tenho uma criança que fica na escola de 7 da manhã ao meio-dia, por exemplo, né? Aquele território é todo da escola mesmo? Como que funciona essa relação, né, da família com a escola e não só com a escola e a instituição, mas com aquele espaço, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que você acha? Dá a sua opinião pra gente. Legal, bacana. Então, como a gente falou no primeiro episódio, né, a responsabilidade das escolhas, do direcionamento é sempre da família, né? E uma preocupação que a família tem que ter depois, né, de escolher essa visão, escolher esse caminho, né, é que o processo de educação, né, da criança, do adolescente, ele tenha muita coerência. E aqui eu realmente quero enfatizar com vocês essa palavra coerência, né? Por quê? É muito difícil você fazer um bom processo educativo se a família, né, tem um discurso em casa e se o restante do universo envolto da criança e do adolescente tem um outro discurso, tem uma outra prática, né? Então é isso que eu chamo de coerência, né? O que se fala, o que se faz em casa tem que ser refletido, né, nos outros processos, nas outras organizações, nas outras instituições, nos outros espaços que envolvem a criança. E aí a escola é o principal. A escola não é o único, né? A gente está falando da igreja, a gente está falando da comunidade, a gente está falando do espaço esportivo, enfim, a gente está falando do restante da família, né? Todos esses são espaços e são atores, né? Todos eles têm influência nesse processo educativo. Sim, é meio que como a continuação, né, dos princípios que a família carrega, né? Eu lembro muito você falar sobre isso no podcast anterior, né, no episódio anterior, que você falou sobre a educação de casa, né? Pelo menos foi o que eu consegui captar. Ela reflete, né? Então, eu consigo enxergar isso muito na minha vivência de sala de aula, né? Em sala de aula nós temos alunos diversos, né? E eu tenho a minha paixão pelo ensino médio, como professora de português, né? Então, dentro de sala de aula, você tem esses alunos diversos. Mas o que deve se sobressair, né, é o princípio da escola, né? A família escolheu aquela escola por algum motivo. Sim, né? Exatamente. Então, toda escola ela também deve ter a sua proposta pedagógica. E quando a gente fala de proposta pedagógica, não é só um papel numa gaveta, né, registrado em algum lugar, né? A gente está falando de realmente uma proposta pedagógica na prática. Tá? Então, vou dar um exemplo corriqueiro, um exemplo simples. Perfeito. Tá?
Então, tem escola que acredita que tem que fazer uma preparação forte para os seus estudantes, para que eles, né, no final do ciclo deles, seja no final do ensino fundamental, seja no final do ensino médio, eles entrem, né, na universidade, né, numa escola técnica, enfim. Tá? E tem escolas que acreditam que devem, né, propor, né, uma educação, né, um pouco mais livre, né, respeitando um pouco mais os interesses dos estudantes, né, sem exigir tanto para não reprimir, de certa forma, enfim. E eu estou falando aqui sem juízo de valor total, né, ou seja, né, tem propostas pedagógicas que acreditam, né, num trabalho, propostas que acreditam em outro, propostas que acreditam em outros e por aí vai, né? E aí é essencial que que a família, né, entenda, né, as crenças e os processos dessa escola, a proposta pedagógica dessa escola, e que escolha uma escola ou procure escolher. A gente sabe que tem diversas outras restrições, né, financeiras, claro, de deslocamento, né, enfim. Tirando isso, né, tem que procurar escolher uma escola que comungue com a sua visão. Né? Então, não faz muito sentido, né? E isso é muito, muito comum. Né? Talvez seja o exemplo mais comum de diferença entre o que a família acredita e faz e o que a escola acredita e faz. Né? Então, a família, né, até gostaria que seu, né, filho, filha, fosse um bom estudante, né? Que estudasse bastante, que conseguisse, no final do ensino médio, entrar para a universidade pública em qualquer carreira. Tá? A família até gostaria que isso acontecesse. Coloca em uma escola que tem esse discurso, que tem essa prática, tá? Que tem essa proposta pedagógica. Só que, né, não existe almoço grátis, né? Então, assim, sempre tem uma conta para ser paga. Claro. Então, assim, se a gente vai exigir desse adolescente algo que muitas vezes ele não quer, que contraria os seus interesses mais primários, vamos dizer assim, tá? Tem que se fazer um dever de casa. Ou seja, a família em casa tem que fazer o mesmo trabalho, que é exigir que esse jovem, essa jovem, né, estude bastante. Né? E muitas vezes a família não quer comprar essa briga. E aí eu não vou entrar nem no mérito de ser só vontade. Né? Às vezes é difícil mesmo, né? Por causa de agenda, tempo, capacitação, enfim. Né? Se a família não dá conta disso em casa, né, vai ter uma briga aqui, né, entre os três interessados. Sim. Né, que é o jovem que muitas vezes não quer estudar, a família que não quer se aborrecer, que quer o jovem feliz, e a escola que tem a proposta não só para esse jovem, mas para os outros 300, outros 500, outros 700 jovens. Né, que é mais difícil mudar, é mais difícil... Né, claro. Não, ser difícil para 700, mas não ser difícil para 1. Ser exigente para 300, mas não ser exigente para 1. É mais complicado. Então, a escola ela vai seguir na sua proposta pedagógica porque ela não educa só aquele jovem. Né? Então, a família tem que estar entendendo essas demandas, o que precisa para chegar nesse ponto. É caminhar junto, né? Exatamente. E caminhar junto. Né? Se a família não quer comprar essa briga, o que a família dá conta? O que a família dá conta em relação a esse jovem? Poxa, eu dou conta de conversar com ele dessa forma, eu dou conta de fazer determinada exigência. Então, tem que procurar uma escola que seja, né, que defenda, né, os mesmos interesses, a mesma proposta pedagógica para ter uma coerência. Quando não tem coerência, e isso é uma das coisas que eu acho também muito, muito louco no nosso processo educacional, né, o quanto que a família briga com a escola, né, e o quanto que a escola briga com a família. Né? No final das contas, todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, que é que essa criança seja feliz e que construa capacidades, inteligências, né, competências para ir em frente. Né? Mas tem que ter um preço, e esse preço ele tem que ser dialogado. Né? Então, as ações, né, elas têm que ser bem compreendidas e ter uma coerência. É disso que eu falo. Bacana você falar essa questão da briga, né, entre muitas aspas, mas não era algo que acontecia na nossa época, por exemplo, né? Sim. Você revelou seus 47 anos no último episódio, eu revelo os meus 42. Não é algo que a gente viveu, né? Eu me recordo muito, e eu tenho certeza que você deve se recordar também, caso tenha acontecido com você, da minha mãe ir na escola e defender a professora, né?
A minha mãe tinha a seguinte frase: eu sei do que a Viviane é capaz e do que a Viviane não é capaz. Isso a Viviane é totalmente capaz de fazer. Eu confio na professora, ou isso a Viviane não é capaz de fazer. Eu confio na minha filha. Então, existe essa coerência. Existia, né? Eu vejo que hoje... Claro, há muitas exceções, né? A gente não está falando de especificações, a gente está falando de um quadro, um panorama geral. Mas eu queria pegar esse trecho que você falou de briga, né? E trabalhar um pouco o erro, né? Sim. Porque quando o pai vai lá e briga com a escola, ou a escola briga com a família, existiu aí algum erro, seja por falha de comunicação ou realmente por algum erro efetivo. Quando a escola erra, então, como entrar nisso de forma construtiva? Foi legal o que você falou, eu vou dividir em duas respostas, tá? Então, a primeira delas é em relação a essa questão de como era, né, a geração há 30, 40 anos atrás e como é hoje, né, em relação aos pais. É bem diferente, né? A gente tem que... Eu olho de uma forma, né, que assim, há 30, 40 anos atrás, a gente tinha pouquíssimo direito do consumidor, né? Assim, a consciência do consumidor em relação a produto e serviço, né, produto comprado, serviço prestado, né, era diferente, né? Então, assim, a sociedade melhorou nesse aspecto, que é a gente hoje, né, tem um direito do consumidor, um consumidor muito mais atento, né, muito menos alienado, né, muito mais consciente em relação ao serviço que vai ser prestado, né, e a reclamação que ele tem, né? Então, se a gente parar para pegar, né, hoje, né, com tudo muito digital, né, o poder que o consumidor tem quando usa o Uber e dá 1 ou 5 estrelas. Né? Então, assim, sim, é uma consciência, né, que o consumidor tem hoje que não tinha 30, 40 anos atrás, que de repente o produto é defeituoso. Sinto muito, se vira aí. Né? Eu tenho convicção, né, de que assim, essa visão do consumidor muito mais exigente hoje, ela foi projetada em todos os serviços, inclusive na escola. Né? Então, o consumidor hoje ele é muito mais exigente com a escola do que era há muitos anos atrás. E com todos os atores da escola, inclusive, né, os professores. Né? Então, a gente tinha pais e mães, né, 30, 40 anos atrás, né, com pouco recurso em vários e vários sentidos, né, e que empoderava a escola, o professor, a professora, de ter sempre a razão. E o filho estava, sempre errado, né? E muitas vezes a mãe, o pai tinham vergonha de ter chamado a atenção por causa de algo que o filho tinha feito, né? Sim. A gente ainda tem algumas famílias que pensam dessa forma, mas é minoria. Por quê? Né? Essa questão da consciência do consumidor e de exigir, não, eu sou o consumidor, eu exijo ser atendido, né? Ela foi muitas vezes projetado para a escola também, né? Só que escola não é restaurante. Né? Então, restaurante, o cliente sempre tem razão. Né? Na escola, a escola não está ali para dar razão aos interesses do cliente, porque a gente está falando de um processo de educação. E esse processo de educação, ele muitas vezes é a arte de desafiar, é a arte de contrariar. Então, muitas vezes a escola, o professor, está ali para fazer o que aquele aluno precisa dentro da visão educacional, proposta pedagógica da escola. Não o que o aluno e a família quer. Boa, E a família, muitas vezes, né, como todos nós, por não ter entendimento daquele processo educativo, né, porque não é qualificada para aquilo, tá, procura o que muitas vezes a gente procura, o quê? Conforto. Né? Então, assim, poxa, você, por favor, educa meu filho sem me dar dor de cabeça. Né? Então, quem consegue fazer esse processo, a escola, o professor, enfim, quem consegue fazer esse processo, quer encantar o jovem, fazer o jovem estudar, progredir, né? E ser feliz ao mesmo tempo, chegar em casa e só contar histórias boas. Tá? Essa escola, esse professor, eles são super prósperos. Né? Mas isso nem sempre é possível com muitos e nem sempre é possível com um ou outro. Né? Com esse um ou outro, que de repente é um pouco mais complicado, não se encaixou naquele processo macro, aquela esteira que todo mundo entra, e eu falo isso sem juízo de valor, tá? Ele vai precisar de um pouco mais de conflito, né? A gente não está falando de confronto, está precisando um pouco mais de conflito, e conflito é natural. E aí, quando esse conflito chega na família, a família tem que, né, ser coerente e falar assim, pô, esse conflito aqui é para levar o meu filho e minha filha para onde eu quero? Né? Então, assim, eu quero que meu filho e minha filha sejam mais respeitosos com os colegas, dando um outro exemplo.
tá? Eu acho que ele muitas vezes é desatento, porque muitas vezes o desrespeito que a gente comete é por falta de atenção. Às vezes ele é desatento, às vezes ele não se controla e ele desrespeita colegas. Mas isso não é um comportamento que a gente acha bacana, todos nós, né? Então a gente quer, né, criar jovens que sejam respeitosos uns com os outros, né? Então esse processo de construção, né, de um comportamento mais respeitoso, né? Qual é o conflito? Qual é a dor? Como é que a escola vai comprar essa dor? Como é que a família vai comprar essa dor? Quando esse diálogo ele é bem feito e essas duas instituições, família e escola, né, de forma coordenada, tem a mesma ação, o mesmo discurso, o jovem entende que ele não tem para onde correr. Ele vai precisar fazer. Sim, sim. Pode levar mais tempo, mas ele vai precisar fazer, né? Eu gosto de dar sempre um exemplo que eu gosto de dar em relação a, por exemplo, atravessar a rua, né? Então, assim, não há divergência de opinião em relação a que, para atravessar a rua, né, família, escola, né, o tio da bala da esquina, o policial, todo mundo fala assim, espera o sinal abrir para você, olha para os dois lados e só atravessa na segurança. Não há dúvida. Não, nenhuma. Todo o universo da criança e do adolescente fala a mesma coisa para ele. Como todo o universo fala para ele, ele entende que aquilo é uma verdade absoluta. Ele pode até fugir daquilo por desatenção, mas ele não vai fugir por princípio, né? Sim. Então, em relação à construção dos comportamentos, a gente tem que seguir na mesma linha, como atravessar a rua, ou seja, ter uma coerência, uma coesão na fala, todo mundo falar de forma carinhosa, mas firme, para construir esse comportamento na criança. Eu tô vendo, assim, o que está norteando, né, a nossa conversa hoje, de fato, é a palavra coerência, né? E mantendo essa ideia de coerência, né, me lembro muito outra palavra, responsabilidade, né? Do que você falou agora, eu me agarrei muito à responsabilidade da escola, a responsabilidade da família, né? E existe uma forma saudável desses dois polos conversarem e agirem, né? Vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento, né? Eu acredito que um relacionamento saudável, e para todo ele, né, tem que existir obrigatoriamente, né, um diálogo, um respeito, né? O que você está trazendo aqui para a gente agora é basicamente isso, né? Esse diálogo coerente do universo, vamos dizer, da criança, né, falando, não atravessa a rua sem olhar, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Até porque quando um lado assume toda a responsabilidade, o outro lado fica cômodo, fica... Sim. Né? Essa questão é muito boa, né? Assim, liderar, vou usar esse termo, né? Liderar o processo educativo de uma criança, de um adolescente, né, exige habilidade, né? E aqui o tempo todo, né, a gente busca ser construtivo, de não dizer que, poxa, o pai, a mãe, né, poxa, são pais e mães horríveis e tal. Não. Não é sobre isso. O tempo todo a gente fala o quê? Ser pai e mãe, ser educador é difícil, é uma ciência e por isso a gente tem que estar sempre pensando e buscando melhorar, como todos os nossos comportamentos de uma forma geral. Sim. Não é algo, né, simplório e a gente não pode banalizar essa dificuldade também, né? No caso, o pai e a mãe, né, eles estando na liderança, né, e também a gente não abre mão disso, dessa responsabilidade primordial do pai e da mãe, né, tem que liderar entendendo também as suas dificuldades, né, e entendendo que quem é o conselheiro sábio desse processo, quem detém o conhecimento, né, é a escola, é o professor, é a professora, tá? E a gente precisa ter essa confiança, tá? Quando o pai e a mãe não têm confiança na instituição escola, não têm confiança naquele profissional, professor, professora, né, a gente sugere que troque, né? Ocorre que, como tudo na vida, né, tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, a gente não pode sair... Na primeira vez que o professor e a professora erram, né, a gente vai trocar. A primeira vez que a escola erra, a gente vai trocar. E aí, então, a criança não vai parar em escola, né? E aí, isso é o segundo ponto do que você falou, que eu acho importante, né, falar da importância da tolerância do pai e da mãe
com os erros que a escola vai cometer, os erros que a professora vão cometer. Por quê? Professor e professora são seres humanos, então vão errar, tá? E a escola é feita por pessoas, né? Então não é um computador, não é uma maquininha que você lá aperta a tecla e outputa o resultado. Então são pessoas o tempo todo tomando decisões, tá? Todas as escolas que eu conheço, todos sem exceção, têm boas intenções, ou seja, querem fazer um bom processo educativo. Nem todas acertam com todos os estudantes. Sim. Tá? E aí, a partir do momento em que tem um erro, tá? Eu entendo também, tá? Que a professora, o professor, a escola, né, tem que assumir o erro, tá? Pedir desculpas, porque quem erra, né, pede desculpas, né? E procurar acertar, ou seja, né, e fazer um novo acordo, daqui para frente, né, a gente errou aqui, vamos tentar acertar nisso, né? Inclusive, uma dica que eu dou para os pais e para as mães, assim, na hora de escolher a escola, a escola ela é testada quando ela erra, né? Que é quando está tudo certo, ótimo, está tudo bem, mas quando a instituição erra, qual a resposta que ela dá? Qual a resposta que ela vai dar? Né? É nesse momento que a gente percebe a qualidade, porque erro vai acontecer. Então, a escola assume o erro, a escola conserta aquele erro, chuta uma bola para frente para melhorar aquela situação, aquele processo. Né? Então, quando o pai e a mãe me perguntam, mediante qual foi a resposta? Poxa, a resposta foi assim, você gostou da resposta? Você acha que é a resposta que... Satisfatória, né? Satisfatória, adequada com alguém que está educando, deve pedir desculpa e tentar acertar? Pô, foi. Então, agora ela tem menos chance de cometer o mesmo erro. Bacana. Se você vai para uma outra escola que ainda não cometeu esse erro com você, a chance dela cometer é grande, porque ainda não viveu aquilo, né? Então, a questão de o erro e a resposta que a gente dá é uma forma da gente melhorar as relações, é uma forma da gente avaliar outras instituições, né? Uma vez aconteceu, foi engraçado, eu comprei um sofá e teve um problema na entrega do sofá e tal, e aí a minha esposa ficou super chateada e tal, e eu falei assim, não, agora a gente vai ver se a gente gosta da empresa mesmo ou não. Vamos ver a resposta que ela vai dar a partir desse momento? Né? E aí ela deu esse exemplo foi até um exemplo legal, ela deu uma resposta bacana e tal, não, vamos acertar, desculpa, blá, blá, blá. E depois acertou tudo, eu falei assim, beleza, me fidelizou, mesmo errando, me fidelizou, porque eu sei como ela vai responder quando ela errar. E todo mundo acaba errando, né, em algum momento. Natural, então, em relação à escola, acho que a dica é essa, né? A escola vai errar em algum momento, então, assim, a gente não deve ser intolerante de imaginar que em nenhum momento vai ter nenhum erro, e quando ela errar, qual é a resposta que ela deu? Qual é a resposta que ela vai dar? Né? A partir disso a gente avalia, né? E se tem continuidade ou não. Sempre lembrando também do custo de trocar de escola. Né? Então, a gente quer criar nos jovens memórias afetivas e, sim, né, quando ela estuda com o mesmo coletivo, com o mesmo grupo, né, durante muito tempo, vai criando essas amizades. Né? Então, assim, tem um custo trocar. Então, isso não pode ser banalizado. E muitas vezes o pai e a mãe se emociona, né? E aí esquece que o bem-estar da criança e do adolescente é a prioridade, não o ego ferido dela. Sim, né? Então, sim. muitas vezes toma decisão errada por causa disso. Eu queria aproveitar que você deu aí uma dica. Você é pai de 3, né? O seu mais velho já é um adolescente, a sua mais nova é uma criança, quase um bebê. Sim. Né? Que dica, como pai, aí eu queria que a hora que você dividisse a sua mente, pai e professor. Legal. Como pai, que dica você daria para quem está assistindo agora e está justamente na fase da Belinha, que tem uma Belinha em casa e tem que inserir ela no contexto escolar? Mas também uma dica de professor, de pé de escola, chão de escola. Que dica você daria para escolher uma escola para o teu filho? Legal, muito boa. Então, vamos fazer essa escadinha, então. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Eu sou pai da Isabela. A Isabela tem 3 anos hoje, né? Vai fazer 3 anos, na verdade. E começou esse ano na educação infantil, né? No G2, no Maternal 1. Né? E, assim, a minha preocupação, né, com a Isabela é muito pequena em relação à questão
das habilidades oficiais, né, vamos dizer assim, que seria letramento, né, a matemática, enfim, né? Então tem muito mais a ver com, né, o bem-estar dela, o desenvolvimento dela, dela estar se sentindo bem, tá? Na educação infantil, muitas vezes, e aí eu falo também sem juízo de valor aqui, tá? Só estou dando algumas ideias, né? Muitas vezes a escola ela fica pressionada pela comunidade de acelerar a alfabetização, acelerar, né, É verdade. o letramento, né? Então, assim, tem escolas que já começam isso com 3 anos, com 4 anos, enfim, né? E não é a proposta da BNCC essa aceleração, tá? E aí, assim, tem escola que acelera e tem escola que vai um pouco mais devagar, tá? Eu acho que esse elemento aqui não é o crucial, não é o que a família tem que olhar, né, de forma prioritária. Eu estou acelerando demais, então assim, eu não quero. Ou está muito devagar, eu preciso acelerar mais, tá? O mais importante ali é a criança estar se sentindo bem, estar saudável, estar feliz para onde ela está indo, né? Ela está brincando, ela está se desenvolvendo, tá? Quando chega nos anos iniciais, né, e aí eu tenho uma que já está nos anos finais, né, a do meio, a Beatriz, está com 12, vai fazer 13 agora, na semana que vem. E tá chegando. Nos anos iniciais, já muda um pouco o foco, que a gente já tem que olhar mais para a construção dos comportamentos, né? Na educação infantil, a sistematização ela já começa a ficar mais importante. A sistematização ela é mais importante do que a matéria em que a gente está sistematizando, né? Que é o que eu quero dizer. É mais importante a gente cultivar o estudo diário, né? Além da escola, o dever de casa, por exemplo, tá? Do que qual é o dever de casa. Tá? Então, o comportamento é mais importante que a matéria. Tá? Nos anos iniciais, é a mesma coisa. É mais importante ela desenvolver a intenção, a responsabilidade com o estudo, né? Então, fiz uma prova, tirei uma nota baixa. Não pode ser banalizado, não pode dizer assim, não, tudo bem. Não, tudo bem não. Poxa, por que tirou uma nota baixa? Né? Sem neuroses também, sem exageros, sem delírios. Né? Não pode banalizar, não importa, é uma prova, e não pode banalizar, poxa, você vai ficar reprovado. Não, mas assim, o equilíbrio. O equilíbrio né? Você estudou, precisa estudar, você precisa tirar boas notas, você precisa aprender. Quando aprende, tira boas notas. Aprende, não tirou boa nota, foi uma. Na segunda vai tirar, em algum momento vai tirar. Né? Então, essa rotina, esse compromisso, esse apego ao aprender, né? Essa vontade de aprender. Então, é isso que a gente tem que desenvolver na criança. Tá? Tem um livro que eu indico, a gente vai fazer depois um podcast só falando disso, que é o quanto é importante a gente desenvolver habilidades genéricas em vez de habilidades específicas. Né? O livro é exatamente sobre isso, né? Como generalistas vencem especialistas. Né? Então, na educação anos iniciais, a gente não tem que estar muito preocupado se a criança é uma expert em matemática, né? É uma expert na escrita, né? Mas assim, ela vai bem em contas, sabe fazer contas, faz contas de cabeça, né? Ela sabe ler e interpretar, ela escreve, consegue colocar suas ideias no papel, né? Essas habilidades genéricas são mais importantes do que a qualidade do solo do Paraná. Tá? É mais importante sobre os motivos do pioneirismo português na expansão marítima. Tá? Então, desenvolver habilidades específicas. O ensino fundamental nos iniciais é para isso. Então, a escola tem que se preocupar muito para isso. Né? Quando chega nos anos finais, aí a gente já começa a se especializar um pouco mais. A criança que chega no 6º ano com hábito de estudo, ela vai sozinha. A criança que chega no 6º ano com a responsabilidade de tirar boas notas, tipo assim, tirei a nota baixa, fiquei com vergonha, vou dar uma resposta. A gente estava falando agora assim, na empresa que erra, qual a resposta que ela dá? Sim. A escola que erra. E aí para a criança é a mesma coisa, né? Assim, tirei uma nota baixa, qual a resposta que ela dá? Uma resposta preocupada ou uma resposta de, poxa, fiquei com vergonha, agora vou me esforçar mais. Então, se ela está com vergonha e ela vai se esforçar mais, e ela se esforça mais, você pode ficar descansado, né? Ela vai caminhar minimamente bem, tá? E isso é papel da família também, né? E no ensino médio é outro desafio, né? Aí já tem a ver realmente com o futuro, né? A carreira em si,
Também a gente tem que lançar um podcast só para falar disso. A carreira em si, hoje, é pouco relevante, vou deixar isso em aberto em algum momento de eu falar sobre isso, não é determinante como era 30 anos atrás, tá? Mas ele está engajado com o futuro dele, preocupado, né? Desenvolvendo habilidades, então a gente pode ficar descansado que as coisas vão dar certo em algum momento, né? Então, a escola dando essas respostas, né, que é bem-estar, que é condição obrigatória, criando bons hábitos desde a educação infantil, no ensino fundamental, habilidades genéricas, né, leitura, escrita, matemática, tá? Depois, né, especializando um pouco mais, é o que a família deve buscar nas escolas. Ah, bacana, bacana. Você falando agora sobre quando a criança tira nota baixa, que ela se envergonha, né? Eu também lembrei de uma situação. Já fui criança, então. Eu lembro da minha primeira nota baixa, porque a minha família, ela é composta de professores. Eu não sou professora à toa. Ela é composta também, né? Eu, além de professora, tô em outras funções. Mas a minha família é composta de professores. A minha mãe, ela não chegou a finalizar os estudos dela, mas as minhas tias, sim. Então, quando eu apresentava uma prova para minha mãe e para as minhas tias, eu tinha muita vergonha. As minhas piores notas eram, no caso do ensino médio, física. O ensino médio era física. Física, química, matemática, eu era péssima, mas em outras disciplinas eu era muito boa. E eu lembro da minha tia conversar comigo sobre isso. Tá com vergonha da sua nota? Só você pode melhorar. O professor, ele tá dando o máximo que ele pode, porque ele já passou por esse processo. Você tá passando por ele agora. Então, eu lembro da minha primeira nota baixa, do ensino médio, de eu ter que apresentar essa nota. E a minha mãe fez questão. Você não vai apresentar para mim. Você vai apresentar para quem acreditou em você. Nossa, aquilo para mim foi Legal. um negócio que me rasgou por dentro, porque eu feri uma aliança, um princípio que a minha família tinha, de acreditar e apostar que eu teria um ensino médio bacana e que dali iria direto para uma universidade para cursar Muito legal. letras. Eu vou pegar a tua fala aí, tá? Para compartilhar algo que eu acho muito, muito importante, né? Que é exatamente a relação do professor com a aprendizagem barra uma nota, né? Então, assim, né, no meu histórico de diretor, coordenador escolar, a gente tinha muito, né, input de famílias de, poxa, mas ele vai mal em física por causa do professor, né? E mais recentemente, há uns anos atrás, isso acontecia muito pouco, hoje acontece mais, né? Que é dar um feedback, né, imediato, preocupado, né? A família, né, a mãe, o pai, dá um feedback imediato para a escola, preocupado a partir de uma prova. Né? Então, assim, antigamente mais como professor, né? Aquela coisa de recorrente, né? Não passa, não muda. Né? Agora, assim, cara, se uma prova o aluno não tira uma boa nota, a família, muitas vezes, já imputa isso para a escola. Fala assim, poxa, essa prova estava muito difícil. Né? E aí, ambas as situações, né, tanto, né, a crítica ao professor, mediante algumas experiências mais dolorosas, tá? Como também o feedback em relação à prova, né, quando a nota não é boa, eu acho de um completo absurdo. Tá? Não que a prova não possa ter vindo mais difícil. Provas vêm mais fáceis e vêm mais difíceis, porque elas não são elaboradas por matemática. Né? Sim. Hoje, com o IA, acho que isso vai até melhorar. Né? Você pede para a IA e fala assim, olha, eu quero uma prova com um nível intermediário, equilíbrio as questões. Tá? Mas isso nem sempre acontece quando é um ser humano que está fazendo. Né? Às vezes ele erra um pouco mais na mão, sim, tanto para mais fácil como para mais difícil. Tendencia para um lado ou para o outro, né? Agora, a vida não é assim. Eventualmente você, pai e mãe, que vai para o trabalho, eventualmente o seu chefe não erra um pouquinho num feedback para cima ou para baixo, você não tem um desafio que é um pouco ou mais difícil, você não é mais ou menos reconhecido do que você gostaria, a vida é assim. Então, quando a gente promove para a criança e para o adolescente essa irregularidade,
em relação a uma dificuldade de prova, por exemplo, a gente está acostumando a ele com uma realidade da vida, né? Então, a prova foi um pouco mais difícil, você tirou uma nota um pouco mais baixa, você está triste, acontece. Que bom que tá triste, né? Que resposta você vai dar a partir disso? Sim. Né? E com os meus filhos eu olho muito para isso, né? Que assim, qual é a resposta que ele vai dar diante do desafio, né? Então assim, eu não fico 100% tranquilo quando o mais velho, por exemplo, vai na escola e só tira notas boas. Eu fico preocupado, Por né? quê? Porque qual a resposta ele vai dar quando ele não tirar uma nota boa? Qual a resposta que ele vai dar quando ele não for aprovado naquele processo, Sim. naquela situação? Sim. Né? Porque as respostas que a gente dá diante das frustrações e dos desafios é uma habilidade essencial. Essencial. Né? Então, eu fico tranquilo quando ele... Às vezes, eu torço até para ele não ir muito bem. Eu torço até para ele fracassar. Sim. Para ver assim, qual a resposta que ele vai dar diante do fracasso. Né? Aprender a lidar com a frustração. Quando ele dá uma resposta boa, fala assim, poxa, eu fico tranquilo, porque em algum momento ele vai se frustrar, em algum momento ele vai fracassar. Né? Então, quando o professor, a professora erra na mão e a prova sai um pouco mais difícil, ou quando a prova exige conteúdos por uma coincidência infeliz que o seu filho ou sua filha não estudou, né, e ele não vai bem, é uma oportunidade para ele dar uma resposta, né, adequada àquela frustração, àquele desafio não vencido. Né? Sim. Então, assim, eu como educador, né, acho adequado, acho ideal que tenha essas irregularidades, que não seja só a estrela do tijolo de ouro. Porque a vida não é assim. Né? Então vai cair sempre tudo que ele estudou, a prova vai ser sempre o mesmo nível que ele vai bem, e a gente olha, chega em casa, ele só tira de 8 para cima e a gente está super feliz, achando que está tudo bem. Não está. Né? A escola tem que impor desafios que ele não consiga passar com facilidade. Tá? E aí não é só prova, né? São outras habilidades. Né? Brigou com um coleguinha. Poxa, então, beleza, como é que eles resolvem essa briga? Né? Sim. Uma das teses hoje que a gente tem, né, em educação, que é muito importante também para compartilhar com os pais e com as mães hoje, é que antigamente as crianças brincavam muito com autonomia, né, na vila, na rua, no play, né, e isso fazia com que elas brigassem entre si e aprendessem a fazer as pazes e aprendessem a renegociar aquilo que não tinha dado certo. Né? Hoje, os pais e as mães influenciam tanto na vida deles, que tiram deles a oportunidade de aprender por conta própria a negociar, a ceder, a pedir, né? A exigir, né? A falar, pô, isso aqui não dá para mim. Não, tudo bem, eu concordo com você, desculpas. Né? Então, assim, as crianças têm a sua linguagem própria e aprendem sozinhas com isso. Né? Sim. Quando você tira isso e a mãe super influencia, o pai super influencia, tira dele a oportunidade de aprender por conta própria. E a aprendizagem por conta própria é a aprendizagem que fica. Né? Que eu quero dizer? É aquela que a gente coloca dentro da gente, que constrói, e da próxima vez eu vou usar essa ferramenta aqui que eu aprendi. Né? Quando a gente força essa ferramenta, quando a gente entrega ela, a mamãe veio aqui e negociou isso para você. Quando você tiver esse problema, você vem aqui e faz igual a mamãe. É diferente. Quando ele aprendeu sozinho a fazer isso, né? Então, quando a gente empurra a ferramenta para dentro, não gera a mesma aprendizagem quando ele aprende por conta própria. Eu vou pegar essa palavra que você falou, ferramenta, né? Hoje em dia, a gente deseja a participação da escola, tanto quanto a participação da família no apoio ali na educação da criança. Mas isso seria apoio ou interferência? Boa, excelente pergunta. Né? Então, o trabalho do pai, da mãe, né, como a gente falou, assim, ele é a responsabilidade primária. Né? Então, assim, não se pode lavar as mãos. Essa responsabilidade é essencial de definir o caminho, definir os princípios, escolher a escola, né, que a gente falou bastante sobre isso hoje aqui. Tá? E a escola, né, faz parte dos processos, né, educacionais, né, e é o oráculo consultivo, tá, em relação a como entregar aquela visão.
né? Então a família tem a visão, mas a família não sabe realizar essa visão de uma forma geral, tá? Então a escola ajuda nesse processo aqui, tá? A família não pode se omitir, então assim, o que é apoio e o que é interferência, tá? Então interferência é quando a família ela quer que a escola faça uma prova mais fácil, quando quer que o filho sente na frente obrigatoriamente, quando quer que troque o professor da escola, né? Isso é interferência, né? Porque isso, em tese, são respostas que muitas vezes a família acredita que sejam bala de prata, né? Tipo, é só fazer isso que vai dar tudo certo, faz isso que é essencial. Só que, cara, a escola tem outros 300 alunos, tem outros 500 alunos, né? E muitas dessas dores, a criança ou adolescente tem que aprender a lidar com ela, né? Então, quando eu tento quebrar na marra, a família tenta quebrar na marra, com marreta, as barreiras, os muros que a criança vai enfrentar, é uma interferência inadequada. Entendi. Né? A família tem que estar junto, assim, poxa, eu estou aqui para te apoiar, né? Eu vou estar sempre junto com você, tá? Deve criticar a escola de forma construtiva, tá? Então, assim, quando eu digo que não deve interferir na prova, não significa que não deve dar um feedback de, poxa, será que as provas estão na dificuldade adequada? Me explica, escola. Eu quero entender, eu quero ajudar a escola. Então, eu preciso ter isso. Vou fazer um parênteses aqui, que muitas vezes a escola se comunica realmente muito mal, né? Por quê? Porque às vezes tem medo da família, às vezes a família não sabe se colocar também, então a escola às vezes afasta a família, o que é, acho que motivo para um outro podcast falar sobre isso, sobre como a escola não deve afastar a família, deve trazer a família para dentro da escola, né? Que é, ao mesmo tempo, comunicar com gentileza e firmeza. Então, a escola tem que também entender que a família tem as suas limitações de entendimento do que é educação, então tem que qualificar essa família, explicar por que cada escolha e dizer, olha, você vai me ajudar fazendo isso. Eu espero que a família me ajude a fazer isso. Se a família puder, pode ajudar dessa forma aqui, tá? Aí a família vai apoiar a escola. Mas também com firmeza, que é, não vou botar a prova mais fácil só para o seu filho, né? Por quê? Porque não é a proposta da escola. A proposta da escola não é preparar ele para o Enem. Então, ele tem que ter provas difíceis e ele tem que entender, porque a família não vai chegar para o INEP e falar assim, bota o Enem mais fácil, meu filho. Isso não é possível, certo? Todo mundo faz a mesma prova. Então tem uma construção lá em que você não pode sair mudando no meio do processo, porque lá no final a barreira a família não consegue quebrar, né? A família não consegue destruir na marretada o Enem, não consegue modificar na marretada a sociedade, como a empresa vai exigir dele, como os clientes deles vão exigir dele, não consegue nada disso. Então tem que entender também, né, essa dor, né? Então é estar do lado, criando sempre um espaçozinho para ele se desenvolver, para ele sofrer o que tiver que sofrer, para ele construir a resiliência, construir a habilidade, para ir superando as dificuldades, tá? Então tem uma interferência que é quando quer mexer em coisas que é a escola que deve escolher. Tem interferência que tem coisas que a criança ou adolescente já deve escolher, né? E tem também o apoio, que é estar do lado, orientando, indicando, né? Mostrando caminhos, estando disponível para ajudar. Acho que é isso. E voltamos à palavra coerência, né? Do início do podcast. Exatamente. Desse episódio. Voltamos à palavra coerência. Poxa, Fábio, muito obrigada. Mais uma vez, uma aula, né? Pra gente aqui. E queria agradecer você também, que está aí do outro lado, vendo a gente. Hoje a gente falou sobre o papel da escola, né? Sobre a comunicação da família com a escola, sempre norteado pela coerência. Obrigada, até a próxima. Um grande abraço.